A gente volta a conversar aqui no estúdio com o doutor em Recursos Hídricos, Francisco Sarmento. A gente está falando de propostas, ideias, indicações de programas de governo na gestão das águas, dos recursos hídricos para o próximo governador, professor. Mas também tem uma questão que chama a atenção, inclusive, nacionalmente, que é a questão do saneamento básico. Tem a ver com água. Se a gente também levar em conta e tomar com o gancho da transposição do São Francisco, que uma das cobranças do Ministério Público Federal era o saneamento das cidades. Sem dúvida alguma. Veja que com o cenário novo da transposição implementada e funcionando, nós temos aí uma possibilidade, inclusive, de aporte maior de recursos financeiros, tanto em nível federal como também em nível de PPPs, parcerias público-privadas, porque elimina-se com a transposição esse gargalo, como eu já falei anteriormente, muito importante, que é o gargalo do impacto que as secas causam. Então, veja, a gente assistiu em 2017 um espetáculo triste em relação à gestão de águas, que foi a chegada das águas através do eixo leste, quando, assim como os outros estados, não só a Paraíba, não havia sido feito o dever de casa, ou seja, o saneamento básico, que é uma exigência do projeto da transposição, para, inclusive, ser concedida a licença de operação da obra. Isso não foi feito, infelizmente. 56 cidades ali do Cariri da Paraíba continuam ainda atirando, lançando seus esgotos nos afluentes do rio principal e, com isso, se misturando com a água cara proveniente de fora da Paraíba, de outra bacia. A Paraíba, para universalizar os serviços de saneamento, demanda ainda cerca de 1 bilhão e 900 milhões para redes de distribuição e 1 bilhão e 100 milhões para tratamento desses esgotos. Somando isso, dá 3 bilhões em termos de investimento. A gente sabe que a capacidade de investimento do Estado é baixa, é preciso se atingir um equilíbrio mais adequado do ponto de vista fiscal para se dispor de um recurso mais avantajado para que essa meta possa ser alcançada. Serão necessárias parcerias com o governo federal, sem dúvida alguma, e também com a iniciativa privada para que essa universalização tão almejada possa ser alcançada num período de tempo, não de um governo, certamente, mas de pelo menos aí 2, 3 governos consecutivos que enfatizem, que priorizem essa necessidade. O ideal é que o próximo governador dê o pontapé inicial nesse projeto. Sem dúvida nenhuma, estabelecendo essas parcerias em nível federal e também em nível de iniciativa privada, para que a gente possa vencer esse, que é o desafio brasileiro, inclusive, porque dos mais de 5.500 municípios brasileiros, quase 90% não trata seus esgotos. Alguns coletam, uma percentagem maior coleta, mas a esmagadora maioria não trata. E esses esgotos, essas águas servidas, elas vão aportar exatamente nos cursos d'água e nos corpos d'água, rios, lagos artificiais e naturais, poluindo, contaminando, e isso é um problema de saúde, inclusive. A gente tem que, inclusive, o canal lá de Monteiro, né, que passa dentro da cidade, sofreu sérias restrições no Ministério Público Federal. Sem dúvida alguma, o Ministério Público Federal teve que atuar com muita força, numa atitude, de fato, de defesa da cidadania, cobrando das autoridades, dos gestores, esse melhor trato da questão, que a gente tem ali canal, você citou muito bem, um canal que drena os esgotos da cidade, se misturando com águas transpostas, advindas de tão longe, com um custo tão elevado para a sociedade. E isso com tantos anos aí, entre o início da obra e a conclusão provisória do eixo leste, para que se fizesse alguma coisa. Esses projetos ficaram prontos de saneamento em 2010, mas infelizmente, assim como nos outros estados, a gente não viu acontecer nada em relação à implementação dessas obras fundamentais para que a transposição não fique aí vulnerável até mesmo às críticas dos seus opositores, que alegavam que essas águas iriam se misturar a esgoto na região. Infelizmente, é o que continua acontecendo nos 4 estados. Em relação ao eixo norte, professor, o que é que o próximo governador vai ter que gerir das águas que chegam pelo eixo norte? O desafio, Hermes, do eixo norte é ainda maior do que do eixo leste, por uma razão simples. Além do desafio da gestão no próprio território paraibano, as águas que irão para o Rio Grande do Norte passarão dentro do território da Paraíba. Essas águas irão entrar pelo Alto Piranhas e irão atravessar todo o oeste paraibano até chegar em Jardim de Piranhas, que é a primeira cidade do Rio Grande do Norte após a fronteira com a Paraíba. E a gestão das águas na Paraíba terá que dar conta também
de garantir que as águas que transitarão para o Rio Grande do Norte cheguem aos portais de medição na fronteira do nosso estado com o Rio Grande do Norte. E isso é também, sem dúvida, um desafio grande. Em resumo, 2 elementos são fundamentais. O saneamento básico de todas essas cidades no estado para ser universalizado o serviço. E a segunda, que é um desafio muito, muito grande também, não menos importante, que é o da gestão hídrica. Quanto mais nós economizarmos, mais racionalizarmos o uso da nossa água local, da água paraibana, menos nós teremos que importar do São Francisco, menos o cidadão irá pagar por essas águas na sua conta mensal, que é paga a Companhia Estadual de Saneamento. Bom, a gente está falando dos candidatos ao governo, mas a bancada federal também, que for eleita no próximo pleito, também vai ter um papel importante no sentido de garantir aquele eixo, né, complementar pelo Vale do Piancó. Tecnicamente, é possível? Isso é só um discurso político ou vai depender também da pressão da bancada para que seja liberada essa água pelo Piancó? Sem dúvida alguma vai depender da pressão da bancada. Existe um projeto hoje em andamento, é um projeto que é antigo, porque no projeto da transposição original, a água entrava na Paraíba pelo rio, pela bacia do Piancó. Essa água entrava, chegava ao sistema Coremas Mãe d'Água, que é o maior sistema de reservação do nosso estado, 1,36 bilhão de metros cúbicos. Por alguma razão de natureza política, que não cabe aqui abordar, esse trajeto foi alterado e passou a entrar pelo Alto Piranhas, caindo no Engenheiro Ávidos e em seguida no Açude de São Gonçalo. Agora esse projeto está em desenvolvimento pelo Ministério da Integração e liga o eixo norte com a barragem de Condado, que foi construída aqui em 2002. Essa barragem receberá as águas do ramal do Piancó e conduzirá até o sistema Coremas Mãe d'Água. É um ramal importantíssimo. Agora, como você bem disse, é preciso que a bancada se una em torno disso, assim como também em torno da questão do saneamento, já que nós vamos precisar de emendas parlamentares, de pressão no governo federal que assumirá a partir de 2019, para que esses recursos cheguem à Paraíba e nós possamos desfrutar de algo que é muito benéfico, como eu já disse anteriormente, até para a saúde pública. Cada R$1 que é gasto em saneamento, se economiza R$4 no setor de saúde, e isso é um dado relevantíssimo. Teoricamente, a gente sabe que o governador eleito tem chance, e muitas chances, de ser reeleito para um segundo mandato. Nesses 8 anos de mandato do próximo governador, a gente ainda vai conviver com essa realidade de carro-pipa? Olha, eu acredito que isso é inevitável. Nós temos ramais de derivação interna que foram preparados para dar capilaridade a essas águas transpostas. Eu cito exemplos: a adutora do Cariri é uma adutora que leva do Boqueirão até Campina Grande, a 4ª adutora que foi inaugurada recentemente, iniciada em 2009. Ainda no Cariri, o sistema adutor do Congo pode ser interligado também com essas águas transpostas. O sistema adutor de Patos, que serve também a região de Santa Luzia, que tem captação ali na cidade de São Bentinho, também é um sistema adutor que pode tirar proveito dessas águas do ramal do Piancó. Tem muita capilaridade, agora é preciso fazer ainda mais, porque, de fato, essas águas ainda não estão atingindo todos os municípios que podem e precisam atingir quando da chegada das águas, principalmente pelo eixo norte. Ok. Professor, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço.